Eu preciso ver. Tem um livro que é O Corpo Fala. Uma pessoa quando está triste, quando está ansiosa, quando está preocupada, mesmo que ela tente sorrir, tente fingir, você percebe pela expressão dela que ela não está alegre, não está com aquele refrigério que ele dá. Amém? Amém? E todos estão alegres aqui por estar com Jesus? Amém? Eu falo isso porque neste horário, muitas vezes, há mais de 22 anos, eu estava em bares, eu estava em pagodes, eu estava satisfazendo a carne longe dos caminhos de Deus. Tem uma frase muito bonita, muito falada aí, que é: seja feliz, faça o que der na sua cabeça, no seu coração e faça, seja feliz. Mas não é bem assim não, irmãos. Tem coisas que a gente faz que é satisfatório, que dá felicidade naquele momento, mas causa decepção nos filhos, na esposa, mas destrói famílias, destrói a nossa credibilidade. Nós deixamos de ser referência, deixamos de ser luz no caminho de alguém, porque nós estamos fazendo alguma coisa que nos traz felicidade, nos sinto bem com isso. O mundo prega isso. Mas a Bíblia, ela vai dizer que tudo me é permitido, mas em tudo me convém. E tudo que nós fazemos que não é para glorificar Jesus Cristo, não é para glorificar Deus, nós podemos até estar criando o mundo com prosperidade, com essas coisas, mas perdendo o nosso espírito, amém? Então, eu estou dando essa introdução para te levar à reflexão que nós estamos no melhor lugar. Amém? Amém. E que Deus possa cada vez mais estar atraindo a mim e a você para estar aprendendo dele. Porque a nossa mente, a nossa visão do mundo, as nossas decisões, elas são baseadas no que nós temos de embasamento. E quais são as fontes que nós temos? O mundo ou a Bíblia? E você está aqui porque Deus, Ele te atraiu para aprender dele. Amém? Amém! Não é preciso ficar refletindo em carros e coisas de luxo financeiro na sua vida, mas é papar do Espírito, é o filho, é uma filha, é o seu lar tranquilo. Eu gosto muito de dizer: felicidade com simplicidade. E toda termina chegando em versículos, e Jesus vai dizer: eu vim para dar vida e vida é abundância, da paz que o mundo não conhece. Mas o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas neste momento estão fazendo aquilo que dá satisfação, que faz eles se sentirem realizados, mas está causando sofrimento na mulher de cada um? Algumas que bebem desde sexta-feira, alguns que arrumaram desculpa de trabalho de alguma coisa e estão com fidelidade na casa de outras mulheres. Eles são felizes. Mas eu não aprendi isso no livro, mas Jesus, o Espírito Santo, trouxe isso à minha memória, à minha mente. Vale a pena a sua felicidade em cima do sofrimento das pessoas? Vale a pena a sua felicidade em cima da decepção dos olhos tristes de um filho seu? Porque viemos sofrer por causa dos maus tratos, por causa da indiferença. Então, o sofrimento ele começa de base. E o sofrimento ele começa com essas vidas que estão sendo destruídas por trás dessa frase tão bonita.
Eu me sinto bem. Isso me satisfaz. Então, se eu me sinto bem, depois que eu comer o baseado, se eu me sinto bem, depois que eu encher a cara com livro de uísque, se eu me sinto bem porque eu estou me valorizando o carro de uma pessoa para comprar e quando eu vou vender eu supervalorizo para ganhar muito dinheiro em cima, desonestidade, eu estou me sentindo bem, mas as consequências estão chegando. E as consequências desse mundo das pessoas muito próximas a nós, os filhos, as esposas, esposas, e às vezes na nossa própria saúde, no financeiro, mas na integridade, na mente suja. Mente suja. Você está na sala, o telefone toca. Aí você arruma uma desculpa para ir lá fora, porque ele está ligando para você e outra mulher. Ele está do jeito. Mas isso também está baseado em quê? Não me sinto bem naquele momento que estou lá com ela, eu feliz de fazer. O mundo ensina muita coisa que desvaloriza a nossa integridade. Amém? Se você estudar alguém dizendo, sei lá, né? Umas frases muito bonitas, né? Sua reunião, no livro, alguma coisa assim. Use seu momento, faça o que te faz feliz. Não é bem assim. Não é bem assim. E principalmente quando uma boa família. Amém? Amém. Você se sente feliz quando você vai em um lar, em uma casa, para visitar um amigo, e você vê os olhos dele na maneira de receber e acolher que você é vivido ali? Até essa postura, esse posicionamento vai fazer Deus sentir prazer de estar do lado. Aí a gente tem que fugir de palavrões, de pensamento negativo, de tantas coisas, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele pede para a gente não fazer isso com murmuração e tristeza. E quando a gente está fazendo isso, a gente vê que o Espírito Santo não vai se sentir bem se aproximando de nós, porque aquele ambiente não é o que ele desejava para mim e para você, amém? Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você, sabe que ele está em você agora, não sabe? Amém? E você pode dizer isso para ele. Você é bem-vindo aqui. Diga, você é bem-vindo aqui. Aqui, você está invocando o Espírito Santo. Tem muito espírito ruim, muito espírito de demônio, muita coisa horrível por aí. Mas você tem invocado o Espírito Santo ao seu lado, amém? Aí você diz, essa casa, a casa é sua. Amém, Jesus. Pode entrar. Eu me esvazio de mim. Tem frases que é muito bonito de dizer, mas é difícil de praticar. Eu me esvazio de mim. Sabe quantas vezes, irmão, para ser sincero com você mesmo, porque Jesus pede para ser sincero, eu me esvaziei completamente com o Espírito Santo. É difícil, irmão, porque a gente tem os gatilhos mentais, as coisas que fazia antes. E eu não estou falando de bebida, de essas coisas não, eu estou falando de egoísmo, de indiferença, de arrogância, de prepotência, tanta coisa que a gente tem. E quando a gente diz esvazie de mim, é você mortificar tudo e permitir que o Espírito Santo de Deus construa tudo novo. É bonita essa frase, né? Você se compromete a se esvaziar de você para que Deus possa construir tudo novo. Amém. Nós já falamos aqui de milagres, já falamos de bênção, mas um verdadeiro milagre é a gente conseguir se esvaziar e deixar Deus fazer tudo novo na nossa vida. Isso é um milagre, porque tudo começa por aí, amém? Só que eu vejo aqui, todo trono
veio reinar. Vamos começar a aprender a raciocinar no que a gente fala. Eu estou no trono. Aqui no meu peito, aí, ó, no seu peito, no trono. Quando você está sentado, as decisões, o direcionamento, as coisas, é feito segundo sua vontade. Porque o rei é você é quem manda. É aquelas pessoas que dizem, eu sou autossuficiente, não preciso de Deus não. Mas quando você entrega esse trono para Jesus, para Deus, você não vai fazer conforme a sua vontade. Eu não vou fazer conforme a minha vontade, porque eu me esvaziei e entreguei o trono para Jesus. Agora ele vai ditar na minha vida. E isto, irmão, é um milagre. Isto é a bênção. A bênção não é um sofá novo. Paulo ele vai dizer, se eu quisesse Jesus apenas pelas coisas materiais aqui da terra, eu era miserável. Porque a promessa é muito mais valiosa para mim e a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou terminar esse louvor com a minha netinha, que ela cantou só a parte diz que o refrão todo mundo canta, né? Vamos salvar de coração. Você conversando com Deus e dizendo isso para Ele, não abra seu coração, seja sincero, deixe Ele perceber a leveza de você. Você é bem-vindo aqui, antes de cantar. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Só quando eu venho aqui, como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. E agora eu caí para ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça nós deixamos ela pra você. Jesus, Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós deixamos ela pra você. Glória a Deus. É muito lindo. E nós precisamos mesmo viver o que dizer no louvor, porque quando eu digo vem incendiar, Jesus ele diz lá em Apocalipse que porque a igreja era fria, ela não era quente, nem era fria, ela era morna. Ela estava sem entusiasmo, ela estava meio que diferente. E Jesus fala em cuspir. Essa é a igreja. Então, quando nós falamos de vem me incendiar, a gente está pedindo para o Espírito Santo ter plena liberdade dentro de mim e você. Porque Deus fala, mas vai chegar para nós através do Espírito Santo, amém? Não é à toa que Jesus disse que Ele é o nosso conselheiro e o nosso companheiro fiel, está sempre conosco. Nós temos que dar valor e descobrir. É como uma visão, assim, que de repente você descobriu o Espírito Santo em o próprio Deus.
Porque se você não perceber a importância do Espírito Santo na sua vida, você vai estar perdendo o melhor presente de Jesus, porque ele disse que agora vai deixar o Espírito Santo comigo. Jesus ele tinha preocupação, ele cuidava, ele curava, ele ensinava, e ele disse: quem pode fazer isso tanto quanto eu faço? Ele disse: o Espírito Santo. Aí ele deixou em mim e eles. Bem? Quem o Papai do Céu pediu para compartilhar com vocês hoje, meu irmão? Fico muito alegre por estar sendo usado como uma ferramenta dele. Nada de mim, só dele. É para expor o que ele deixou aqui na palavra, sempre lembrando que Deus ele é reconhecido pela natureza, pelas estrelas, os oceanos, eu e você, que somos um órgão, um elemento da natureza muito completo, muito perfeito. Mas quando Deus quer mostrar, explicar o que Ele deseja, o caminho que Ele deseja que nós trilhemos, os direcionamentos, os conselhos maravilhosos, Ele vai ter que usar a Bíblia. E para isso Ele inspirou homens para construir esse livro que foi 1400 anos para ser construído. Reis, profetas, no deserto, na prisão, até esse livro chegar nas nossas mãos. Amém? Amém. Você tem um micro-ondas em casa, e se você não ler o manual direito, você pode queimá-lo, botar a perder, ele não vai ser tão eficaz e ter uma vida, uma durabilidade perfeita, ideal, porque você não sabia como usar. E a nossa vida, que é uma coisa que nós fomos criados por Deus para ser a imagem e semelhança dele, será que não teria nada para nos guiar? Ou a gente teria que ser guiado por outro homem? Porque quando nós vemos livros de autoajuda, é outro homem que não fala para a gente querendo ensinar a gente. E as pessoas preferem aprender de livro de autoajuda do que aprender de Deus. Amém? Mas, a grande vitória da nossa vida está no centro da vontade de Deus. Tem um versículo que diz que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, poderemos pedir o que quisermos que Ele fará, porque a nossa vida já foi transformada. E Jesus vai dizer: se a minha palavra tiver que tu estiveres em mim, pede o que quiser que eu vos farei. Só que percebe que Ele quer comunhão, Ele quer intimidade, Ele quer harmonia, Ele quer que a gente caminhe junto com Ele. Agora, como vai ter um caminho há 10 anos, 15 anos com uma pessoa e eu não aprendo nada dessa pessoa? Eu vou aprender. Seja para coisas boas, seja para coisas ruins, mas eu vou aprender. Um vai e vai para o outro. E Deus, Ele chamou eu e você propósito para mim e a sua vida. Propósito. O meu propósito é estar no centro da vontade de Deus, fazer o que Ele me pediu para fazer. Então, o que Deus quer que eu faça? Para eu me esforçar para estar ali, no meu cantinho, não estou com um paletó bonito, não cheguei com o carro do ano, mas eu estou fazendo o que Ele está pedindo lá. Aí as aparências estão enganando. O mais simplesinho está ali, no centro da vontade de Deus, e o que está no apogeu, talvez o líder, talvez como sempre criou seguidores, ele está perdido na história. Creio que esse cenário acontece, meu irmão. Então Deus, Ele chamou eu e você para sermos santos. Falar sobre santidade. Não é a santidade que você vai ser a pessoa perfeita, como os valores ensinam, mas a santidade de você se afastar de tudo que nos agrada a Deus, tudo que alimenta os seus desejos da carne e as coisas que vêm do mundo. Você se afastar disso para viver conforme Deus pede. Aí você está vivendo em santificação. Amém? Amém. Então, coloque na sua cabeça, você vai milagre é a santificação. Você vai estar junto e agradando aquela pessoa que te criou, que te protege, que te orienta, que te dá livramento. Você está aumentando a sua comunhão com
do livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45. São versículos maravilhosos, mas que nos chamam para sermos irrepreensíveis e santificados. Diz assim, Deus falando: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, você trazendo e aplicando para a nossa vida, Deus estava livrando aquele povo de um grande cativeiro, de um sofrimento, de humilhação, e dando um cenário, uma estação nova para a vida dele. E quando você aceitou Jesus, Jesus está tirando você daquele bendice. Eu não disse a vocês o que fazer antes? Uma vizinha, uma peladinha, ela não tem nada demais, pode até falar da palavra de Deus e ajudar pessoas que estão ali, mas Deus, em Efésios, vai dizer que quando nós andávamos perdidos em nossos pecados e iniquidades, sem condições de salvar a nós mesmos, Deus foi lá e estendeu a mão. Amém? Então, você pode pensar, não, essa história do Egito não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque o Egito da gente era do jeito que a gente vivia antes. E Deus nos tirou de lá, mas Ele trouxe para cá e pede para que nós sejamos santos. Amém? No Salmo 119, versículos de 1 a 3, bem-aventurados são as pessoas felizes. Mas bem-aventurados aqui para Deus são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, irrepreensíveis no seu caminho. Ele está falando do dia a dia. Ele não está falando só quando você está na igreja. Ele está falando em tudo o que você fizer, seja na faculdade, seja no trabalho, seja com seus vizinhos, seja na igreja. Quer que nós sejamos irrepreensíveis. Repreensão é uma reclamação, é chamar a atenção por alguma coisa que a pessoa fez errado, fora das regras. E quando eu digo irrepreensível, eu estou dizendo que é uma pessoa que anda tão direito que não tem como repreender nada. Você lembra de uma pessoa assim na Bíblia, que foi Jó. Amém? Aí ele diz, mas ele tem que ser irrepreensível no seu caminho, e que anda na lei do Senhor. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que pensam que porque é o marido, vai para o trabalho, não falta emprego, não bebe, não fuma, então não precisa de Jesus não. Mas aqui está dizendo que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, as suas regulações, conselhos, e o buscam de todo o coração. A Bíblia é muito completa, porque no outro versículo ela vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Aí você vem aqui na igreja e só vai abrir a Bíblia segunda-feira, no próximo domingo. Você não ora, você não junta com louvor. Tem alguma coisa aqui. Amém? Então, Deus aqui pede para buscar-o de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. Aí você começa a perceber: bom, eu virei cristão, mas agora Deus trouxe para mim uma moldura, um padrão de vida completamente diferente. E não é esse padrão de vida de prosperidade financeira. Ele quer que eu seja repreensível no meu dia a dia. Ele quer que eu ande segundo a lei e o ensinamento de Deus. Ele quer que eu busque de todo o meu coração, tenha uma devoção por Ele. E Ele quer que não pratique iniquidade. Essa palavra, não praticar iniquidade. Você sabe, tanto que o nosso mundo sofre por conta de quem pratica iniquidade. São delitos, são falcatruas, são dinheiro que tiram dos pobres para luxar, para luxar.
essas pessoas que estão na liderança, que estão no poder. Então, praticar iniquidade, que é pecado, também vai muito para esse lado. Amém? Depois de Romanos 6, versículos 12 e 14. Veja o que Jesus está dizendo aqui, leva no seu coração. Não reine, não tenha poder, não tenha domínio, deve reinar. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Você consegue refletir sobre isso? O meu corpo não deve reinar. Eu não posso dar autoridade ao pecado. Isso daí, irmão, vai transformar você. Os seus vizinhos, os seus filhos, sua esposa, vai ter esse homem preso, não. Os seus familiares, não, fulano não mudou demais. Um dia eu fui falar de Deus para o papai, para meu pai, estava com 94 anos agora, não. Mas ele disse, João, eu vi a transformação que Deus fez na sua vida. Então, mesmo eu com meus defeitos, com os pecados ainda, mas houve uma transformação significativa a ponto de meu pai reconhecer. E ali a minha mudança estava glorificando Deus, porque ele sabia que eu só estava assim por causa de Deus, porque eu me aprendia de Deus. Isso é prosperidade espiritual. Houve mudança na minha vida. Você consegue perceber isso? Isso é o valor que você deve buscar para a sua vida. De maneira que obedeçam às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus ele afirma que o pecado não terá domínio sobre mim e sobre você. Então vale muito a pena a gente se agarrar nesse versículo e se esforçar para fazer isso. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo está conversando e ele está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Olha o nível que nós chegamos, nós também já somos santificados, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nesse pequeno texto aqui, não sei se você percebeu, que a igreja não é esse prédio. Paulo está dizendo que em todo lugar, aqueles que acreditam, confiam e seguem o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo, nesse momento, ela está na África, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está em Petrolina, está em Maceió. Amém? E ele continua conversando. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Veja as duas palavras que se repetem muito aqui: irrepreensíveis. Deus quer. Deus entregou Jesus para nos dar essa possibilidade de estar em comunhão com Ele. Mas vocês já viram que Deus não coabita com o pecado? Então Deus chama a gente para ser santo. Ele disse: santo porque eu sou santo. Aí em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: ó, fazei tudo sem murmuração. Essa palavra murmuração, reclamação, insatisfação, cobrança, estou fazendo, mas ninguém está reconhecendo, e vai e vem.
Isso entristece muito, porque Deus faz como se fosse para mim. Então, se estiver fazendo para a igreja, se o líder, se está fazendo o seu trabalho, as pessoas não estão reconhecendo, mas a murmuração só vai te deixar uma pessoa chata, uma pessoa negativa, uma pessoa que ninguém gosta de chegar junto, uma pessoa que o outro desaba, falar que não vale nada, só é coisa ruim quando fala. E essa murmuração não muda nada. Vou te falar uma coisa, não é de nós, é de Deus. Quando tiver vontade de murmurar, se diz assim, ó, meu Deus, eu sei que eu tenho impossível, eu sei que está no controle de tudo, eu sei que tu sabes o que eu estou passando. Eu não sei o propósito, mas tu sabes. Então, caminha comigo nesse momento, até que eu resolveres tirar, mudar esse cenário. Então você chama para Deus e vai caminhar com você enquanto você vai ver. Porque Deus não tirou Jesus quando ele estava no deserto. Na tentação lá dos 40 dias. Deus não tirou Jesus. Então você acha que Jesus estava sozinho? Então, murmuração é uma coisa horrível na nossa vida. Até uma esposa reclamou da demais que não vê nada de positivo em tudo. Meu Deus do céu, porque ela começa a falar tudo. E isso demonstra ingratidão, falta de reconhecimento. Porque normalmente, quando a gente murmura, a gente só está reclamando de alguma coisa que nós não temos ainda. Mas Deus já colocou muita coisa na nossa mão que nós não estamos agradecendo. Quando está reclamando, não, porque tem para pegar de cima, mas não tem como pegar, não muro não está vontade. Para a pessoa ver as coisas positivas também que Deus tem feito. Fazer tudo sem murmurações nem contendas. Essa característica do crente que busca contenda, que fala do outro por trás, que não procura aliviar as coisas e passa para querer bater de frente, para querer causar conflito, precisa muito de oração, porque Deus disse: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em. E depois lá em Mateus 5 ele vai dizer o quê? Eu estou em busca dos pacificadores. Ele não diz que eu estou em busca do que está certo. Ele diz: eu estou em busca daquele que é pacificador, que procura paz. E Jesus ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Jesus podia ter uma atitude completamente diferente. Então, meu irmão, Papai do Céu pede a você nessa noite para evitar murmurações e contendas. E ele diz que fazendo isso, ele vai continuar. Para que os torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados. Veja como é que é o nosso povo, ele diz: no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecer como luzeiros do mundo. A nossa visão do mundo fora de Deus tem que ser essa: uma geração pervertida e corrupta. Quando nós vemos na política, nas redes sociais, as faltas de limites, o tudo pode, tudo é permitido, e as injustiças sociais, nós vivemos numa geração pervertida e corrupta. E sabe como Deus chama eu e você? Luzeiros do mundo, sal da terra, luz do mundo. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É difícil, mas tem que seguir a paz. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todos os vossos procedimentos, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, você será que hoje, com que meta, com que propósito, o que é que vai fazer você se sentir mais assim,
eu estou me forçando para fazer o que eu estudei. É procurar se santificar. Papai do céu, ele vai simples assim no meu coração, não sou eu não, estou dizendo não. E para finalizar, em Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo justiça. Deus sabe o que está acontecendo. Então ele diz: continue o injusto fazendo justiça. O imundo ainda sendo imundo. Porque Jesus, lá em Apocalipse 3:20, ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, escutar minha voz e abrir, eu entrarei. E nós caminharemos juntos, eu serei comigo. Por quê? Porque há um livre-arbítrio. Mesmo sendo ensinado, as pessoas vão fazer se quiserem. Amém? Então ele diz: continue injusto sendo justo, o imundo ainda sendo imundo. Aí ele diz: o justo, presta atenção, quem está falando de mim, você sempre de minha. Está tirando foto do pergunto que é de Deus. Aí ele diz: o justo. Aí é como se eu não me acostumasse muito com esses elogios pesados. Justo, né? Eu sou justo. É porque eu estou sendo justificado por Jesus Cristo. Quando a gente aceita Jesus, tem a justificação. Jesus de nós está comigo, está tentando. Então ele diz: o justo que somos nós, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A palavra de Deus nessa noite para o meu coração foi muito claro. Papai do céu, ele vai dizer: não seja só ouvinte e leitor da palavra enganado a si mesmo. Então, no fundo do coração, vamos puxar esse compromisso e essa meta para a nossa vida. E no que a gente puder, Deus tem uma frase que ela diz: tem pecados que Deus sabe que a gente podia evitar, mas a gente continua fazendo. O pecado, assim, às vezes que a gente não consegue evitar mais é quando, porque nós achamos que estamos no controle, a razão acha que está no controle, mas quando acontece alguma coisa que nos desequilibra emocionalmente, às vezes você vai ser ríspido, às vezes você vai chamar palavrão, às vezes você vai ser grosseiro, às vezes você vai desejar uma coisa ruim para a pessoa. Opa! Mas você, o da Bíblia é tão diferente, é porque nós pensamos que a razão que domina. A razão domina quando o nosso emocional está equilibrado. Quando não está, quando a gente vê, já fez a besteira. E temos que dar graças a Deus quando a gente se sente constrangido e arrependido. Porque aí o Espírito Santo ainda está agindo em nós. Nós tivemos aquele momento de falha, de deslize, mas o Espírito Santo diz: ele era acontecido desse jeito. Não poderia a atuação, a tua atitude ter sido diferente, não? De compreensão, de estender a mão, de aconselhar, precisava condenar tão forte assim, por exemplo. Então, Papai do Céu, ele me chama para sermos cada vez mais santificados, consagrando a nossa vida para Ele. Deixa todo mundo do lado errado. Deixa de seguir como quer, porque até o versículo disse: o injusto fazendo a justiça, o imundo fazendo a justiça, mas a gente está escondido aqui no nosso Pai Celestial, amém? Amém. Agora eu queria deixar um versículo que eu não disse no começo para não pensar que é mensagem para cantar meio, essas coisas, nada. Mas é uma frase bonita que tem assim: ó, decisão ativa. Puxa, na Bíblia, mas eu falo decisão ativa. O que é isso? Há uma diferença entre o conhecimento e a falta de conhecimento. Até Deus diz que o teu tempo da ignorância eu não levaria em conta.
O teu tempo da ignorância eu não levarei em conta. Deus diz, eu esquecerei os teus pecados. Então, há um peso quando eu faço alguma coisa por não saber, e é um peso quando eu faço alguma coisa para já saber que não era para fazer. Você concorda com isso? Não é? Até o juiz pode até ir na cidade, não. Ele não conhecia a cidade, não sabia que aquela rua era contramão ali, não prestou atenção, entrou, mas agora ele quer saber. A partir de agora, se ele quiser, ele está fazendo por negligência mesmo. Então, há o peso de a gente fazer alguma coisa porque ele não sabia e depois que a gente sabe. Aí em João, guarda esse versículo, João 15, 22. Jesus diz assim, ó, ele vem aqui hoje, vejo o Papai do Céu e estava conversando com a gente, não foi eu não, porque a pessoa da Bíblia, ele diz assim, ó, 15, 22, João, se eu não tivesse vindo aqui e conversado isso com vocês não teriam pecado. Mas eu vim e conversei com o direitinho. Agora vocês não têm como se desviar da culpabilidade, porque vocês sabiam e agora vocês fazem se quiserem. Aí Jesus ele vai terminar dizendo, ó, eu não vim condenar o outro, mas a palavra que vocês buscam, porque sabe que em mim, na palavra vocês encontram a mim, essa palavra que eu vos deixo é que vai condenar vocês. Então, é isso. O Pai do Céu quer que a gente seja diferenciado, quer que seja justo, quer que seja santo, quer que priorize Ele e quer que mortifique o pecado não reine em nós. Eu não estou dizendo que isso é fácil. A partir de amanhã, cedinho já começa a trabalhar e com isso igreja. O pecado não deve reiner em mim. Até o programa de televisão, algum momento você tem que mudar. Se você botar um filme qualquer no YouTube lá e você viu o título, mas se botou lá e no meio do filme pode aparecer muitas pornografias, muito negócio de drogas e negócio de sexualidade, você vai ficar nisso. Isso daí já é um passo. E você está se esforçando para estar se santificando. Busca uma mensagem bíblica. E Deus ele já vai dizer que ele está se esforçando. Amém? Ele Deus, meu Deus Pai, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa de compartilhar com os irmãos esse manjar. Isso é um manjar celestial, Pai. A gente não iria aprender isso em lugar nenhum. Agora nos dá força. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de convencimento, esteja alerta dentro de nós, porque às vezes quando nós vemos já pecamos, e se o Espírito Santo estiver muito alerta dentro de nós, ele vai dizer, ó, não é desse jeito não, vou aprender isso diferente. Então vai alcançando o coração de cada filho de Deus presente, vai alcançando a mente, vai transformando, vai renovando, porque nós precisamos muito de Ti, com o Espírito Santo, precisamos de Ti, Jesus, porque Tu próprio disseste, sem mim nada podeis fazer. Então nós vamos sim, Brasil, buscando a Ti, como nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso protetor, cuida de nós, e esse Espírito Santo maravilhoso que Tu deixasse para consertar até nossas orações para levar a Deus. Obrigado, Paizinho. Vai com os irmãos, levantando uma semana maravilhosa de paz, de harmonia, e essa transformação que Deus nos chama a fazer acontecer na nossa vida possa levar vizinhos, filhos, esposo a terem a curiosidade de conhecer esse Deus. Como é que ele mudou tanto? Como é que ele mudou tanto? Obrigado por tudo.